Guia da Anvisa alerta sobre excesso de sal no pão francês. No estúdio vamos saber mais sobre problemas que o sal causa no organismo. Olá! No começo deste mês, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lançou o chamado Guia de Boas Práticas Nutricionais para o Pão Francês, em que a principal orientação é a redução de sódio no alimento. A ideia da agência é reduzir 10% do sódio nos pães até 2014. Orientação para as padarias é que haja o uso de balanças para a dosagem adequada do sal. Em maio de 2011, a TV UFOP adiantou o assunto e mostrou que o excesso de sal, principalmente nos alimentos industrializados, é responsável pelo aumento de doenças crônicas, como a hipertensão, problemas cardíacos, de colesterol, de rins e obesidade. Logo após a nossa reportagem, a estudiosa Roberta Frois conversa com a jornalista Érica Vieira e fala mais sobre os efeitos do sódio no nosso organismo. Os brasileiros estão comendo menos arroz, feijão e frutas e consumindo mais produtos industrializados, segundo o Ministério da Saúde. A praticidade nas embalagens, o consumo mais rápido e a data de validade maior que outras mercadorias são opções para os consumidores. E são nesses produtos que encontramos o sódio, usado como conservante para alimentos industrializados, e pode ser encontrado tanto em produtos salgados quanto doces. Além disso, existe também o sódio natural dos alimentos, que junto com o sal que colocamos na comida, vira uma bomba relógio para o organismo. Esse excesso de sal está associado a uma série de doenças crônicas, como a hipertensão arterial. Na média, são os produtos à base de carne e produtos que fazem parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. Então a gente poderia incluir aí, por exemplo, embutidos como linguiça, salsicha, mortadela. Outros produtos que não embutidos à base de carne, como presunto, apresuntado, que as pessoas também apreciam muito, são os campeões. Você lê os rótulos dos alimentos antes de comprar? Lê, tem que ler. Acho que cada um tem que fazer isso. Sempre lê os rótulos, a gente procura ver a composição dos produtos, a data de validade, né, informações importantíssimas para ver, sobretudo porque a gente tem que ter uma preocupação com a própria saúde. Lendo o rótulo dos alimentos, o cidadão vai ter uma nítida ideia da quantidade de sódio que ele está consumindo em relação ao que ele precisa de sódio para o seu dia a dia. Isso ele vai conseguir olhando uma coluna que se chama porcentagem do valor diário. Em geral, ela aparece como o símbolo de porcentagem seguido das letras V e D. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9,6 gramas de sal são consumidos todos os dias pelos brasileiros, mas o consumo recomendado não deve ultrapassar das 5 gramas diárias. Um pacote de biscoito, ele fornece entre 15% e 16% da necessidade diária de sódio. Ou seja, se o cidadão consome apenas um pacote desse, ele já vai ter preenchido a sua necessidade de sódio em 16%. Os famosos salgadinhos de pacote mais consumidos pelas crianças também contêm um número elevado de sódio. Os pais dão esses alimentos para as crianças com a maior naturalidade. Isso vai habituando as crianças a se aproximarem do sabor salgado, o que significa que na idade adulta eles não vão estranhar isso. E aí é que esse sódio vai fazer a grande diferença. O grande vilão para quem tem a famosa pressão alta é o sódio no sal. E a redução dele é a primeira orientação médica para controlar a pressão. Hoje nós recebemos a professora Roberta Frois, do Departamento de Química da UFOP, que vai nos orientar em relação ao consumo do sal. Professora, seja bem-vinda. Professora, uma das formas de controlar a hipertensão é diminuir o sal, né? Que alternativas a gente pode lançar a mão para essa diminuição? Uma alternativa seria a redução da adição de sal no preparo dos alimentos. Uma adição moderada, uma adição controlada. E como o principal vilão do sal é o sódio, é observar também rótulos de alimentos industrializados que apresentam concentrações elevadas de sódio por porção. Entendo. Professora, tem alguns alimentos que a gente nem imagina que tem a presença do sódio, né? Como o refrigerante, talvez pelo próprio sabor que ele tem.
quais outros alimentos têm essa quantidade elevada do sódio que a gente nem imagina? Geralmente está associado à hipertensão alimentos salgados, mas nem sempre é assim. Alimentos que são adoçados artificialmente à base de ciclamato de sódio, sacarina sódica, também apresentam elevado teor de sódio na composição. Um exemplo são os refrigerantes light, qualquer bebida, não só refrigerante, mas que são light, diet, bebida zero, que são adoçados com ciclamato e sacarina. Esses dois compostos apresentam sódio na composição. Então, concentrações elevadas vão estar presentes nesses alimentos também. Um exemplo também são esses alimentos de preparo rápido, como sopas, macarrão instantâneo, temperos que são adicionados nesse tipo de produto, apresentam uma elevada concentração de sódio. Entendo, professora. E que outros problemas, além da hipertensão, o excesso do sódio pode causar? O excesso do sódio no organismo ele promove a retenção de líquidos. Com isso, ocasiona um inchaço do corpo da pessoa. E muitas vezes a pessoa ingere um alimento light achando que vai emagrecer e ocorre o contrário, o inchaço devido ao excesso de sódio. Outro problema também é que o excesso de sódio ele promove a excreção de cálcio. E isso vai desregular o funcionamento dos rins, podendo ocasionar o cálculo renal. Então, professora, qual que é a quantidade de sódio diária que a gente deve consumir? Ele realmente faz bem para a saúde? A gente precisa dele? Nós precisamos do sódio. O sódio ele é importante na regulação da pressão arterial, na transmissão de impulsos nervosos, entre outras funções básicas do organismo. Porém, a ingestão diária recomendada é de 1,5 a 2,3 gramas de sódio por dia. E isso equivale geralmente a 1 colher de chá de sal distribuída em todas as refeições. Então a gente tem que ficar atento às informações nutricionais. Sim. Que contém, né, nas embalagens dos alimentos, né, professor? Isso, prestar bastante atenção no rótulo de alimentos, evitar alimentos industrializados, muito processados, dar preferência a alimentos frescos, porque assim você vai estar diminuindo a quantidade de sal, de sódio ingerida no organismo. Roberta, muito obrigada pelos esclarecimentos. De acordo com a Anvisa, diminuir o sódio no pão francês pode reduzir 10% dos casos de hipertensão, 15% dos óbitos por AVC e 10% dos óbitos por infarto. Ainda segundo a agência, mais de 1,5 milhão de brasileiros não precisariam mais de medicamentos para a pressão alta. Há 7 anos, Dona Conceição e seu Júlio começaram a namorar. O relacionamento trouxe novidades inesperadas para o segurança. A partir do meu relacionamento com ela foi que eu passei a cuidar mais de mim, procurei um médico e tal, e aí que eu fui descobrir que eu era hipertenso. Então o amor que ajudou o senhor a cuidar da saúde? Com certeza, com certeza. Logo que eu fiquei sabendo que estava grávida, uma vez eu passei muito mal, com muita dor de cabeça, uma pressão na nuca e fui procurar o meu ginecologista e ele descobriu que eu estava com a pressão muito alta, mas foi só durante a gravidez. Assim que o neném nasceu, acabou o período de pressão alta. E vim redescobrir de novo logo quando eu fiquei viúva, que acho que foi muita ansiedade. Na família do casal, o histórico de hipertensão é grande. A minha mãe, a pressão dela não saía dos 24, era de 24 para cima. Até os 29, 30, eu já acompanhei a minha mãe. Muito desmaio nas ruas, sabe? Muitas noites sem dormir com ela também. Falecida minha mãe era hipertensa, minha irmã também falecida era hipertensa. É genérico, né? Provavelmente seja genérico, porque minha mãe era, minha irmã, eu tenho sobrinhos, filhos da minha irmã que têm hipertensão. A hipertensão não é exclusividade dos parentes do seu Júlio e da Dona Conceição. Segundo o Ministério da Saúde, 90% dos casos da doença são herdados pelos pais. Aproximadamente 25% da população brasileira sofre de hipertensão. Os cuidados devem ser intensos. Também, de acordo com o Ministério, doenças como a hipertensão causam 40% das mortes no Brasil. Na minha dieta, eu tomo meus remédios, procuro fazer minhas caminhadas e, igual eu te falei, comer mais folhas, mais legumes, menos carne gorda, apesar de eu gostar muito, mas eu procuro diminuir o máximo. Na UFOP, há cerca de 12 anos, o projeto Corações de Ouro Preto descobriu a forte incidência de casos de pressão alta na cidade. São os indivíduos do município de Ouro Preto com fatores de risco cardiovasculares. O que o projeto percebeu, detectou, é que a população ouropretana
tem uma exposição a esses fatores de risco por comportamento alimentar e comportamento genético muito elevado, acima da população brasileira. Seu Júlio diz conhecer bem algumas das características da cultura de Ouro Preto que favorecem a hipertensão. Eu era adepto de uma pinguinha, de uma cervejinha. Hoje eu posso falar que eu não bebo bebida alcoólica. Hoje eu posso falar que eu não faço uso. Primeiro, a quantidade de sal no alimento, quantidade de gordura no alimento, né? Associado a isso, uma participação muito expressiva da raça negra na composição da formação sociocultural ouropretana, juntamente com a antropologia alimentar da cidade. Medidas simples e constantes ajudam a evitar e a cuidar da hipertensão. Primeira coisa, evitar o sal na comida. O sal é um grande veneno da hipertensão. Segundo, manter uma atividade física regular. Nada precisa ser atleta. Uma caminhada de 35 minutos por dia já é o suficiente. Bebida alcoólica, o mínimo possível, se possível não beber. Comer bastante frutas, né? As frutas protegem contra a hipertensão. E bastante verduras e legumes. Evitando carne gorda, evitando principalmente o sal e gordura animal. Tudo aquilo que não é a comida ouropretana, que é a base de feijão tropeiro, que é a base de fritura. Então, são esses elementos que devem ser evitados. Plano Aberto de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até mais.